Ok, muito bem. Hoje é o dia do Senhor, né? Como a nossa irmã Ilka bem lembrou para nós, é uma graça, é um presente de Deus para nós termos um dia que possamos nos reunir e cultuar ao Senhor. Mas hoje também, nas nossas igrejas Holiness, nós comemoramos o Dia da Mocidade. Então, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem da palavra de Deus para você que é jovem, especialmente para os jovens, mas também, claro, para todos os que têm um coração jovem, né? Não importa a sua idade, você tem um coração jovem, mas aqueles que principalmente têm uma vida toda pela frente, né? Eu quero ler aqui um texto, Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 10. Jeremias, livro de Jeremias, no capítulo 1, versículos 4 a 10. É um momento do chamado de Jeremias. Diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém? Essa é uma palavra forte, né? É um chamado de um rapaz muito jovem. Em algumas versões ele diz assim: eu sou ainda uma criança, né? Então, era um jovem realmente. E esse livro de Jeremias, ele tem profecias de um jovem que se transformou homem, né? Se transformou em homem, chamado por Deus, né? E um profeta que tinha um coração partido, era um profeta que tinha uma mensagem comovente para a sua geração. Ele era essa pessoa chamada por Deus. E ele foi chamado para esse ministério profético durante o reinado do rei Josias. Esse rei Josias foi o último rei piedoso do reino de Judá. E naqueles momentos mais sombrios da história de Judá, Deus levantou este jovem chamado Jeremias. E esse Jeremias, ele se manteve firme, foi um homem de Deus que ele proclamou corajosamente uma mensagem de Deus para uma geração obstinada. O povo de Israel naquele momento, era uma geração teimosa, obstinada, que andava longe de Deus. Durante o ministério de Jeremias, ele advertiu o povo sobre essa questão do exílio, né? A catástrofe do exílio que ia cair sobre a nação por causa da idolatria do povo, por causa do pecado. Ele não só viveu, né, durante esse momento de exílio, mas ele também foi junto, né, para o exílio com o povo de Israel, o povo de Judá, nesse momento, né? E também ele previu, né, as palavras proféticas de Jeremias também disseram sobre não somente o exílio, mas também o retorno do povo de Judá para Jerusalém, né? Mas uma restauração da nação. Então, Jeremias foi esse homem,
esse jovem que, quando foi chamado, ele não se considerava digno, né? Não se considerava apropriado, ele se achava muito jovem. Talvez hoje também nós vivemos tempos, às vezes, que nos parecem sombrios, né? Nesta hora, pode ser que Deus está levantando os seus Jeremias, pode ser que Deus está levantando também rapazes, moças, jovens, chamados por Deus, que vão fazer obras poderosas, que também vão fazer obras relevantes, transformadoras para Deus. Nesta hora em que nós vivemos hoje, neste momento, pode ser que Deus está levantando também. Deus não parou de trabalhar, Ele continua trabalhando, né? E Ele continua levantando pessoas para o seu ministério. Mas Jeremias, ele recebeu esse chamado de Deus antes mesmo de ele ser formado no ventre da sua mãe, né? A gente acabou de ler aqui, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Deus já havia escolhido, Deus já havia conhecido, e Deus já havia designado Jeremias para ser um profeta para as nações. E Jeremias, ele era realmente muito jovem, né? Ficou impressionado com esse chamado, com essa tarefa que Deus tinha dado para ele, e ele teve aquela, assim, ele ficou assustado, né? E ele exclamou ali: Senhor, não, Senhor, eu sou muito jovem. Não, eu sou só um carinha assim normal, comum. Não vai ser muito legal, não, eu ir para esse ministério, não. É algo assim, mais ou menos isso, né? O que passou ali com Jeremias. Eu acho que eu não tenho, né? Não tenho dom, não tenho chamado. Né? Bom, não tem, né? Mas já estava sendo chamado naquele momento. E muitas vezes nós também fazemos isso. Às vezes Deus está nos chamando para um ministério. Às vezes Deus está nos chamando para servi-lo em alguma coisa específica. E nós achamos, não, eu não sou de nada, eu sou insignificante, eu sou apenas um jovem, eu sou uma criança ainda, não tenho condições de fazer isso. Não sei falar. Jeremias era alguém que estava querendo se afastar disso. E às vezes nós também não queremos assim aceitar, né? Nós queremos fugir, na verdade, do chamado que Deus muitas vezes coloca em nossas vidas, achando que nós não somos adequados. Mas se o seu problema for porque você acha que é muito jovem, se o seu problema for porque você acha que ainda é uma criança, que você acha que é apenas uma pessoa insignificante, pode ser que Deus hoje está falando para você, né? Não diga que você é muito jovem. Não diga que você é apenas uma criança. Não diga que você não tem importância. Naquele tempo, a criança, ela não era contada, né? No povo de Israel, ela não era considerada. Mulheres e crianças não eram considerados na contagem de um povo, né? Eles eram, assim, principalmente crianças, claro que era um ser humano, né? Um ser humano importante. Mas na hora do vamos ver, eram quase como acessórios de uma família. Então, de repente, chamar uma criança, chamar um jovem, era um negócio assustador, realmente assustador. Mas é o próprio Deus que diz, não, você não diga isso, eu estou te chamando. E tem um episódio semelhante ali em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, é uma carta de Paulo ao Timóteo. Timóteo era o discípulo de Paulo, e Timóteo também era muito jovem. Imagina um pastor
de uma igreja, um jovem, onde ele vai num local onde tem muitas pessoas mais sábias, mais experientes, mais idosas, né? E chega esse jovem ministro, inseguro, né? Chega esse jovem ministro inexperiente, mas Paulo, ele declara ali para Timóteo o seguinte: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É a afirmação de Paulo ao seu discípulo, jovem, inseguro, e Paulo ele queria dizer para o Timóteo, né? Olha, tem uma maneira de você superar, você não seja, ninguém despreze o fato de você ser muito jovem. Como que você vai fazer isso? Você vai dar o exemplo, você vai ser um verdadeiro exemplo de crente em Jesus, um cara firme mesmo, ponta firme, e essa é a maneira que Paulo orientou ali o Timóteo. Se você é jovem, então não tente mostrar a sua, vamos dizer assim, sabedoria, a sua experiência, a sua autoridade com palavras subversivas, né? Às vezes com um procedimento inadequado, né? Então ele fala, por isso Paulo diz e fala assim: seja exemplo para os fiéis na palavra. Essa palavra não é pregação, essa palavra é a conversa do dia a dia. Então seja um exemplo dos fiéis na sua conversa, na sua conversação com as pessoas. Seja um exemplo. Palavras, né, não de destruição, não de maledicências, mas palavras construtivas que edificam, que trazem graça às pessoas. Procedimento, no procedimento é uma conduta, né, também, não somente nas palavras, mas na sua conduta diária, no seu dia a dia, tenha uma conduta exemplar como crente fiel em Jesus Cristo. Não somente isso, né? Mas essa conduta aí, ela carrega um significado de decoro e graça. Decoro é decência. Tenha um comportamento decente, né? Digno no seu dia a dia e que transmita graça para as pessoas, né? Você vive com aquela atitude que é de favorecer as outras pessoas, mesmo que elas não mereçam. É um comportamento que tem a graça na sua atitude. E o amor, né? No amor demonstrado a outras pessoas, na fidelidade a Deus, também na pureza. Essa pureza é tanto em atos e também em pensamentos. Então, Paulo, ele adverte ali, né? O seu jovem discípulo Timóteo: ninguém despreze a sua juventude, a sua inexperiência, mas demonstre, convença através do bom exemplo. Ninguém vai poder negar o seu bom exemplo e você vai ser respeitado, apesar de ser tão jovem. É assim que a gente conquista o respeito, a confiança, né, das pessoas. Mas, voltando ali ao nosso texto em Jeremias, eu queria ver aqui 3 razões pelas quais nós não devemos desprezar a nossa juventude. Quando Deus chega para nós, quando nós estamos diante de Deus e Deus fala ao seu coração, então não diga que você é muito jovem, nem diga que você é apenas um jovem, não diga que você não tem importância, porque, primeiro, se Deus está falando com você, se Ele está te chamando, é porque Ele te deu um propósito divino.
Deus tem um propósito divino, na verdade, para cada um de nós. Versículo 4 e 5, que nós vemos aqui, né? Esse é o chamado. E o propósito divino de Jeremias era ser um profeta às nações. Profeta às nações. Eu acredito que Deus também concede um propósito divino para cada jovem, para cada pessoa no corpo de Cristo. Deus concede o seu propósito para esta geração de jovens também. Cada jovem desta igreja tem um propósito dado por Deus. Você é jovem, Deus tem um propósito para você. Tem uns que talvez vão se tornar profetas, igual Jeremias, igual Isaías, eles vão às nações, vão falar para as nações, vão falar para o país. Tem pessoas que vão ser chamadas para isso. Talvez alguns vão ser chamados para ser ministros pastorais, como Timóteo, né? Eles vão servir ali diretamente como um pastor de uma igreja, como um missionário. Talvez alguns de vocês ainda vão ser chamados para isso. Outros talvez possam ser chamados que nem Daniel, né? Com aquela capacidade de influenciar os assuntos seculares da nação. Alguns podem ser chamados para estar lá no meio do governo para influenciar esses assuntos pertinentes à nossa nação. Pode ser que alguns vão ser chamados para isso. Outros vão ser chamados para serem profissionais na sua formação, para dar o seu testemunho como cristão. Mas Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito divino para cada um de nós. Uma mensagem para os pais. Para os pais daqueles que ainda são crianças, né? São adolescentes. Deus tem um propósito para o seu filho, para a sua filha. Então, educa o seu filho, a sua filha, no temor do Senhor. Isso é importante. Tem na Bíblia ali um episódio que fala sobre filhos do profeta Eli. O profeta não, ele era um sacerdote Eli. E esses filhos de Eli, eles tinham toda uma vida pela frente. Eram jovens. Mas Eli, ele não disciplinou seus filhos, não os criou no temor do Senhor e permitiu que eles errassem nos seus caminhos. Permitiu que eles continuassem pecando, e isso foi a ruína da vida deles. A vida deles, que podia ser longa, frutífera, foi abreviada. E Eli, ele era um bom homem, não era um mau homem. Ele amava Deus, ele era um sacerdote ali, né, fiel a Deus, mas ele falhou nessa área, disciplinar os seus filhos. E ele foi julgado pelos pecados dos seus filhos também. Né? Em 1 Samuel, ali, nós vemos essa história. Naquele dia farei cumprir contra Eli tudo o que falei a respeito de sua casa, do princípio ao fim, pois eu lhe disse que irei julgar a sua casa para sempre pela iniquidade que ele conheceu, porque seus filhos trouxeram sobre si uma maldição e ele não os repreendeu. Então, pais, prepare os seus filhos para que eles possam se firmar nos caminhos do Senhor, com temor do Senhor, corrigindo, disciplinando os seus filhos. Nós, como pais, precisamos preparar os nossos filhos
profissionalmente, né? Vamos dizer assim. Também podemos dizer ali nas artes, nos esportes, né? Formar os nossos filhos. Mas também para serem destinados para os propósitos de Deus. A gente precisa educar os nossos filhos nesse sentido, no temor do Senhor. Então, não perca essa oportunidade. Vocês, pais, filhos, crianças, adolescentes, procurem criar os seus filhos no temor do Senhor. E nós vemos aqui também o rei Josias, por outro lado. Esse rei Josias era criança quando subiu ao trono. Ele tinha 8 anos de idade quando subiu ao trono. Bom, realmente é criança mesmo, né? Literalmente, ele precisava de alguém para cuidar dele ali, para ensiná-lo ainda. Era realmente muito jovem mesmo. Embora Deus estava no plano de Deus, a vida de Josias. Josias foi bem educado, foi bem dirigido. E aos 16 anos, quando ele ainda era jovem, ele buscava Deus. Aos 22 anos, então ele começou a purificar a terra da idolatria e trouxe um avivamento à terra de Judá, nos tempos do rei Josias, né? Então, é o que um jovem consagrado ao Senhor pode fazer. Ele trouxe novamente esse avivamento para o povo de Judá. Depois, o povo começou a se desviar novamente, né? Mas trouxe um avivamento para a terra de Judá. Por isso, vocês que são jovens, vocês que têm a juventude, não se sintam desprezados, não desprezem a sua juventude, mas coloca a sua vida diante de Deus. Deus tem propósito para a sua vida. Uma segunda coisa que nós vemos aqui é que Deus nos dá o apoio divino. Versículos 7 e 8. Nós vemos aqui o seguinte: o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor é aquele que nos dá todo o apoio, ele é quem nos encarrega, né? Jeremias, ele estava com medo, falou, eu sou apenas um jovem, né? Eu sou muito jovem, mas Deus dizia para Jeremias que essa juventude não era uma desculpa. Você, Jeremias, vai ser obediente, precisa ser obediente em relação à tarefa que eu te dei. E eu vou te proteger, eu vou estar com você. Né? Não tenha medo. Essa foi a promessa de Deus para Jeremias. Jeremias realmente ele estava com medo, né? E muitos de nós temos medo quando Deus nos chama. Na verdade, a Bíblia nos revela, assim, basicamente 2 tipos de pessoas, 2 tipos de respostas ao chamado de Deus. Um é aquele em que alguém acabou de escutar, está ali ouvindo um diálogo celestial, como Isaías. Deus estava perguntando ali, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus estava ali conversando, né? Imagino que ali, né, a Trindade Santa estava conversando, e Isaías, o que ele fez? Não, Senhor, por favor, né? Não, Isaías, ele prontamente ali, ele se levantou, Deus nem falou, Isaías, vai lá, nem falou assim, mas Isaías já se prontificou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a atitude de Isaías.
prontamente. Mas nós vemos ali também, né? Jeremias, diferente. Ah, não, Senhor, não, vai ser muito difícil para mim. Olha só, o Senhor não está vendo o que eu sou? Eu sou só uma criança, sou alguém sem importância. Moisés falava, não, eu não sei falar, Senhor, manda outro, menos eu, né? Então, a gente tem atitudes em relação ao chamado de Deus para nossas vidas. Não sei qual é a sua reação, qual será a sua reação quando Deus te chama. Mas, se Deus te chamar, escuta com atenção e coloca a sua vida diante dele. Nós temos aqui, quando Deus chamou Jeremias, talvez Deus estava falando, Jeremias, mas qual o seu problema, né? Eu vou te apoiar, eu vou te proteger. Eliseu, no seu ministério profético, ele tinha absoluta confiança em Deus. Ele tinha absolutamente tranquilidade com Deus. Por quê? Ele sabia que Deus estava apoiando. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15 a 17, diz assim, o servo do homem de Deus, esse é o servo de Eliseu, né? O assessor dele. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Então, e Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Deus é Ele mesmo que nos garante. Quando Deus nos chama, Ele nos garante, Ele nos apoia, Ele nos protege, Ele está conosco. Nós não precisamos temer, não precisamos olhar para nós mesmos com os nossos próprios olhos. Precisamos aprender a nos olhar com os olhos de Deus, como Deus nos vê. Como Deus via Jeremias. Ele via Jeremias um servo fiel e corajoso, que ia transmitir as suas profecias para as nações. Era isso que Deus via em Jeremias. Uma terceira coisa, que Deus nos concede a capacitação divina. Versículo 9 e 10. Diz assim, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Deus capacitou Jeremias para o chamado que ele tinha. Deus tocou na boca de Jeremias, deu o poder para ele falar as palavras de Deus. Deus deu autoridade divina para Jeremias, né? E essa autoridade era aquela autoridade de que aquilo que Jeremias ia dizer ia acontecer. Se Deus chamar você para compartilhar do evangelho dele com seu amigo, Deus vai te capacitar. Se Deus te chamar para fazer outra coisa, Deus mesmo ele vai te capacitar. Então, não tenha medo diante do chamado de Deus para você. Atos 1:8, né? Ali, conhecido nosso, diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Deus é a promessa de Deus para os seus discípulos. É a promessa de Deus para cada um de nós. Talvez alguns dos jovens aqui desta igreja, eles vão ser evangelistas, aonde quer que estejam. Ou às vezes já são evangelistas. E Deus é que vai capacitar. Talvez alguns ainda vão se tornar pastores, né? Quem sabe, não sei. Isso é com Deus. Talvez vão se tornar ministros pastorais, vão se tornar missionários, mas se for esse caso, Deus é que vai capacitar. Talvez alguns vão às nações, como Jeremias, vão para outros países, vão ser testemunhas de Jesus, né? Talvez alguns vão se tornar, ou já são, cristãos profissionais que são testemunhas vivas de Jesus, aonde estiverem. Talvez Deus vai fazer isso com cada um, mas todos nós, Deus vai nos capacita para sermos as suas testemunhas, aonde quer que nós vamos. De uma outra igreja, que jovens saíram, jovens profissionais, uns foram para o Japão, outros foram para alguns foram para Estados Unidos, outro foi para a Alemanha, outro foi para a Suíça. Jovens cristãos profissionais que seriam testemunhas aonde quer que eles estivessem. Deus chamou aqueles jovens. E é Deus mesmo quem capacita. Não sabemos, eu não sei, né? Mas esse chamado, esse propósito de Deus é entre você e Deus. É entre nós e Deus. Qual é o chamado que Deus tem para a sua vida? O que eu gostaria de deixar para você hoje é que você não despreze a sua juventude. Não deixe o tempo passar como se fosse nada. Não deixa ninguém desprezar a sua juventude. Mas comece sendo um verdadeiro exemplo de verdadeiro crente fiel em Cristo. Deus te deu um propósito divino. Procure descobrir o que Deus colocou na sua vida. Ele, nesse propósito, Ele mesmo vai te dar todo o apoio, toda a proteção. E Ele mesmo vai te capacitar para executar esse propósito que Ele tem para a sua vida. Vamos orar? Eu gostaria, nesse momento, de orar especificamente por todos os jovens. Claro que também, né, você que tem um coração jovem, você que ainda acha que, olha, acho que Deus ainda tem mais coisas para mim. Sabe que Moisés, né, começou aos 80, né? Aos 80 anos. E ali teve Josué e teve o outro, né? Que quando chegaram à terra de Canaã, aí é que eles foram conquistar a terra. Então, sabe, pode ser que você tenha, né, essa disposição para servir a Deus ainda. Não sei. Deus tem seu próprio propósito, mas saiba que é Deus mesmo, é Ele mesmo quem vai garantir o propósito dele em nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus que olha nas profundezas do nosso coração, das nossas mentes. O Senhor mesmo é quem, ó Deus, olha a nossa vida. O Senhor olha com olhos seus, ó Deus, e nós queremos
E muitas vezes o Senhor nos chama segundo o teu propósito. E, ó Deus, quero, Senhor, pedir hoje especificamente por cada jovem nesta igreja, cada jovem também que está nos ouvindo, cada jovem, ó Deus, que tem tanto pela frente, que o Senhor, ó Deus, fale ao seu coração, que o Senhor encoraje, que o Senhor fortaleça, que o Senhor, ó Deus, mostre teu propósito na vida de cada um. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas, mas, ó Deus, talvez alguns se achem jovens demais, ou se achem insignificantes. Mas, ó Deus, para ti não é assim, Senhor. Para ti todos são importantes. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao coração de cada um. Que o Senhor abençoe cada pessoa, cada jovem aqui, meu Deus, naquilo ao que o Senhor tem chamado para eles fazerem. Que o Senhor, ó Deus, esteja fortalecendo, esteja capacitando, o Senhor esteja apoiando em todos os seus momentos. Eu não sei, ó Deus, mas Tu sabes de todas as coisas. E nesta manhã, neste momento, nós te pedimos, ó Deus, fala, confirma em seus corações, ó Deus, a Tua voz. E abençoa, Senhor. Abençoa, meu Deus, cada jovem nesta igreja. Fortalece cada jovem nesta igreja. E mostra o teu propósito. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.